você aprende. Depois de um tempo você aprende. Você aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. Você aprende. Depois de um tempo você aprende. Você aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que você teve na vida do que com quantos aniversários você celebrou. Pois é, você aprende. Depois de um tempo, você aprende. Você aprende que o sol queima se você permanecer por muito tempo exposto. E você aprende que beijos não são contratos, que carinhos não são promessas. E aprende a construir as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Pois é, você aprende. Depois de um tempo você aprende. Você aprende que quando você está com raiva, você tem todo o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Você aprende. Depois de um tempo, você aprende. Você aprende que não se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Você aprende. Depois de um tempo, você aprende. Você aprende a plantar o seu jardim e a decorar a sua alma, ao invés de esperar que alguém te traga flores. Você aprende. Depois de um tempo, você aprende. Você aprende que as nossas dúvidas são traidoras e que elas nos fazem perder o bem que podíamos conquistar se não fosse o simples medo de tentar. Esses são versos soltos, levemente adaptados, de um poema chamado After a While, da autora Veronica Schofstall. Veronica Schofstall escreve esse poema em 1971 e a sua preocupação maior neste poema é com o aprendizado. Você aprende. Depois de um tempo, você aprende. Ainda muito jovem, quando escreveu esse poema, ela vinha de uma experiência de muito aprendizado. E o aprendizado requer experiência, acertos, erros, falhas. Isso é humano. Há, nesse extenso poema da Veronica Schofstall, algo sobre a essência de ser, to be or not to be. Maior preocupação, a mais antiga talvez de toda a história do teatro e da filosofia e da psicologia também. Veronica Schofstall alerta nesse poema para que contemplemos outras possibilidades de cada situação. Num outro trecho que me recordo agora, ela diz que você aprende. Depois de um tempo, você aprende.
que não importa o quanto você se importa, algumas pessoas simplesmente não se importam. Noutro ainda, ela diz que não importa quão delicada e sensível lhe pareça uma situação, para toda história sempre existem, no mínimo, dois lados. Essa amplitude de pensamento e de visão que a autora propõe no seu poema o tempo todo me atravessou há 15 anos, quando eu li esse poema pela primeira vez. Encontrei nele uma identificação incrível, porque sempre estive preocupado com outras visões. Essa preocupação se arrastou até hoje. Eu, hoje, ator, celebrando 25 anos de ofício esse ano, me debrucei, mergulhei nesse lago sem fundo do ser e do não ser, da essência do humano. A mim sempre interessou o falho, o erro, o desencontro. A mim sempre interessou saber quem os personagens não são. Sempre construí, tanto como autor quanto como ator, a partir do que eles não são. De alguma forma, sobra muito mais do que eles são. Saber quem são limita o tanto de humano que pode existir em cada personagem. Saber quem não são me deixa muito mais do que eles são. Na verdade, se são, são com defeitos, são com erros, são com falhas, porque isso é o humano. O perfeito não é perfeito. Se é perfeito, não é humano. É santo. O humano é falho, é cheio de erros. E é assim que eu sento ali para escrever personagens, procurando os defeitos deles. Não quero personagens perfeitos, porque o perfeito não existe. O perfeito é um erro. O perfeito não é de verdade. Quero personagens humanos, tanto como ator, como dramaturgo ou como roteirista. Me interessam os personagens que erram, os personagens que são falhos, os personagens que, mesmo que tenham um bom caráter, que sejam boa gente, que sejam seres humanos bonitos, errem, falhem. Falar isso aqui numa rede social que vende a perfeição é quase um insulto, né? Mas é de verdade. E é a verdade que eu persigo, seja como ator, como autor, como roteirista. Me interessa nos meus amigos que eles também sejam de verdade, com erros, acertos, falhas. Me recuso a aceitar esse mundo liquefeito que estamos vivendo cada vez mais. Essas relações que são desfeitas como quem curte ou não curte, como quem segue ou para de seguir. Quero os meus amigos na totalidade do que eles são, com falhas. Jamais perguntei como estão, sem querer realmente saber como estão. A gente, de alguma forma, levou as nossas relações para esse lugar do rápido, do tempo sem tempo. Esses são os nossos tempos.
Um tempo onde a comunicação se torna mais fácil, mas menos profunda e de menor qualidade. Faço questão que toda e qualquer comunicação tenha verdade, qualidade. Não me importo com o tempo dessa troca, me importa sempre a qualidade que ela terá. É pensando nisso que deixo Verônica Schofstall aqui. Porque uma hora a gente aprende. Com o tempo, a gente aprende.